passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Eu gostaria de voltar séculos atrás, lá para 1780. E eu gostaria de, nesse instante, ser assim, a voz daqueles que lá no passado, sob o peso injusto da chibata, aqueles que sofreram a escravidão, aqueles que sofreram toda a discriminação injusta, eu gostaria de, como negro, representá-los. Eu gostaria de pedir que toda a nossa comunidade colocasse esta celebração como uma exéquia, um pedido a Deus que dê a alma de todos esses nossos irmãos negros que no passado lançaram a semente desta devoção à Santíssima Virgem do Rosário, aqui onde nós estamos. E veja, meus prezados irmãos, voltando o nosso olhar lá para o passado, o que é que nós vamos deparar? Certamente, não muito longe daqui onde nós estamos, uma igreja de taipa. Hoje, eu tenho a impressão que talvez a maioria, nesse mundo tão modernizado, saiba o que é taipa. É uma construção bem primitiva, com barro, com bambus, cipós, trançado, barros que são colocados, amassados com a mão, modelados com a mão, para fazer um edifício. E veja, meus prezados irmãos, esta foi a solução que os nossos irmãos escravizados negros no passado encontraram para dar uma solução, para poderem honrar a Deus nosso Pai e a Santíssima Virgem, porque lhes era impedidos de participar na Igreja dos Brancos. O que nos leva a pensar, será que Deus fez igreja para colorações diferentes, para raças diferentes? Veja bem, prezados irmãos, nós que nos assustamos quando vemos hoje projetado na televisão o que estão sofrendo aqueles nossos irmãos lá distantes, fugindo das suas casas, desesperadamente, crianças, velhos, moços, fugindo, levando a história das suas vidas numa trouxinha, justamente por discriminação, por perseguição religiosa. Meus prezados irmãos, a caminhada humana vai indo, mas ainda, infelizmente, nós deparamos com situações dolorosas como essa. E veja, meus prezados irmãos, essa igreja de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Cor foi uma igreja tão alegre, uma igreja tão festiva. As suas celebrações, eles vibravam, cantavam, tudo isso que os salmos recomendam, eles faziam sem conhecer teologia nenhuma, mas uma alegria que não vinha de fora, mas que brotava dentro do seu coração, e ofereciam tudo isto, uma oferta a Deus e à Santíssima Virgem Maria.
Veja, meus prezados irmãos, eram as celebrações das congadas, das folias de reis, das rodas de samba. Eu, quando cheguei aqui em Mogi Guaçu, há 60 anos, tive a oportunidade de conversar com pessoas tradicionais, com mais idade, e que me contaram o entusiasmo, a vibração de todo o povo nestas ocasiões e nessas festas. Eram festas cujo entusiasmo ultrapassava esses limites aqui de Mogi Guaçu. E veja, esta igreja que foi construída de taipa na periferia, bem longe do centro, e que hoje se tornou um centro de Mogi Guaçu. Veja bem, não é? É o que acontece nesse Brasil por aí afora. Todas as igrejas dedicadas a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, preste atenção, procurem, né? Mogi Mirim, Pinhal, São João da Boa Vista, Pirassununga, todas igrejas construídas fora da cidade, perto do cemitério, nas periferias longínquas, porque era lá distantes que os negros podiam livremente demonstrar o seu amor à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo e a nosso Deus. E veja, meus prezados irmãos, esta igreja foi derrubada. E é bom que nestas festas, em honra a Nossa Senhora do Rosário, a nossa comunidade tome conhecimento disso. Esta devoção que hoje nos une aqui, celebrando 44 anos de paróquia oficial, já em 1780, talvez até um pouco antes, já tinha sido lançada pelos negros. E veja, meus prezados irmãos, né? Ela foi demolida. A igreja foi ficando desgastada, não é? E tantas igrejas iguais a esta que nós tivemos aqui foram restauradas por esse Brasil afora. Mas aqui, a melhor medida encontrada foi demoli-la. E nós perdemos, não é? Um edifício histórico que podíamos ter aqui em Mogi Guaçu. E veja, meus prezados irmãos, os anos se passaram, mas o povo guarda no seu coração todas as coisas que ele vê, e por tradição vai passando um para o outro. E veja, esta igreja que foi demolida em 1915 ou 16, há uma dúvida entre essas duas datas. Ela foi demolida pelo pároco no tempo, e o povo guardou no coração aquele entusiasmo, aquela alegria, aquelas festas vibrantes aqui feitas justamente neste pátio onde hoje está o jardim e o lago. E veja, meus prezados irmãos, né? Desejaram em 1929 construir uma capelinha para lembrar aquilo que tinha acontecido no passado, a construção de uma grande igreja feita pelas mãos calosas dos escravos. E veja, meus prezados irmãos, né? Passado anos, né? Essa capelinha foi demolida. Eu mesmo tive oportunidade, não assisti missa aqui, né? Nossa capelinha,
Mas muitos, estou vendo aqui até alguns irmãos que chegaram, chegaram a participar da missa aqui. O padre Longino demoliu, mas de maneira diferente. Demoliu aquela pequena memória para construir um santuário, uma memória que fizesse lembrar a todo o povo guaçuano a devoção deste povo à Santíssima Virgem Nossa Senhora. E veja, meus prezados irmãos, foi 1963, 7 anos depois, o padre Longino entregava à população católica este templo maravilhoso. E ele mesmo dizia: eu já construí muitas igrejas, mas eu não tenho jeito e não tenho gosto para dar um acabamento e terminá-la por dentro. Quem continuou esse trabalho foram outros padres, Padre Lauro, Padre Estevão e outros que passaram por aqui. E veja, meus prezados irmãos, nenhuma obra do reino de Deus é feita por uma pessoa sozinha. É a comunidade que se reúne, que se junta para realizar aquilo que é obra de Deus. E me fez lembrar aqui, quando estava elaborando esses pensamentos, aquele pensamento de São Paulo, tirado da primeira dos Coríntios, em que ele diz assim: um é aquele que planta, outro é aquele que rega, mas é Deus quem vai dar o fruto. Nem sempre aquele que semeia vai ter oportunidade de saborear do fruto, mas é importante que alguém tenha plantado. E nós todos aqui queremos, na nossa memória, nos lembrar e reverenciar estes escravos devotos de Maria, e cuja devoção eles fizeram com o plantar da sua semente, que essa devoção chegasse até nós. E veja, meus prezados irmãos, eu estou no fim já, do passado até hoje. Quantos já passaram por aqui? A começar pelos nossos irmãos escravos, a devoção a Nossa Senhora, a São Benedito, o arquiteto e congregado mariano, Dr. Jamil Girardi. Todo mundo fala que igreja bonita, Mas olha, o arquiteto foi o Dr. Jamil Girardi Jacob. O idealizador, Padre Longino Vasbinder. O pároco auxiliar, Padre Lauro, Padre René. Os evangelizadores que nós nunca podemos esquecer, todos os missionários assuncionistas. E olha, quem pediu para que esta igreja, que nós chamamos carinhosamente de santuário, mas não é santuário, é um título que não é o bispo que deu, mas somos nós que damos, chamando ela de santuário. Na verdade, foi Padre Damião, ele que pediu ao servo de Deus, Dom Tomás, dizendo assim: Dom Tomás, crie uma paróquia, porque a cidade cresceu e a paróquia Imaculada Conceição não tem condições de vencer todo o trabalho de evangelização que lhe compete, Então, Dom Tomás aqueceu e criou a paróquia. Os párocos que tivemos, o cônego Máximo, um homem muito organizado, tudo ele marcava, anotava para executar. A gente pode dizer que todo o traçado desta paróquia nós devemos ao cônego Máximo.
Também passou por aqui o padre Eimar. Ele deixou o ministério, mas também como sacerdote deixou a sua marca no seu trabalho evangelizador. Padre Estevão, com sua dedicação, ele se desgastou durante 15 anos num trabalho aqui na nossa paróquia. Padre Antônio, também o Padre Sebastião, que trabalhou e substituiu temporariamente, o paroquiato. Padre Moisés, aí já vem o tempo moderno, já vem a pandemia, e hoje Deus nos manda duas joias, que é o Padre Paulo Valim e o Padre Luiz Fernando, cujas homilias são homilias que formam, que levam a comunidade a pensar, que levam a comunidade a ficar frente a frente a palavra de Deus, que é uma palavra que não pode simplesmente nos satisfazer, mas que nos coloca frente a problemas. Talvez a gente poderia dizer como se tivesse um pedregulho, uma pedrinha no nosso calçado que nos coloca sempre a refletir. E veja, meus prezados irmãos, com dois teólogos a gente só pode dizer: bendito e louvado seja Deus misericordioso que nos deu esta paróquia bendita, cuja semente vem de longa data, mas que foi cultivada com carinho por todos aqueles que por aqui passaram. Que Nossa Senhora do Rosário nos abençoe e nos faça verdadeiramente sermos cristãos como ela o foi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Diocese em Evangelização.